A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos. E graças a Deus nós estamos aqui mais uma vez trazendo mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. E eu fico muito feliz por isto, né? É um prazer imenso poder estar aqui com vocês, podendo estar meditando na Palavra de Deus. Nós vamos aqui trazer hoje a terceira lição da Escola Bíblica Dominical, que tem por título A Encarnação do Verbo. Lição 3, 19 de janeiro de 2025. Glória a Deus. E nós estamos neste primeiro trimestre de 2025. E o título da lição desse trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com novas aparências. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele luta, faz de tudo, querendo nos destruir, né? E ele não consegue, então ele vem com as mesmas práticas antigas, né? Prática, porém, camuflada, parecendo ser coisas novas, e com isto ele pode levar muito ao engano, ao erro. Engrandecido é o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós estamos aqui de posse desta maravilhosa lição. Temos aqui o texto áureo que nos diz o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Né? E vimos a sua glória, como a glória do unigênito, né, do Pai, cheio de graça e de vontade. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, fique até o final deste vídeo, né, que você irá ter aí uma grande lição para o seu aprendizado. E o que nós vamos estar estudando nesta lição de hoje? A lição desta semana, amados, tem como finalidade apresentar a doutrina bíblica sobre a humanidade de Jesus. Deus, né, desde o início da igreja, houve tentativa de negar a deidade absoluta de Cristo, né, como a sua ressurreição, por exemplo. Esses grupos céticos, eles tinham a pretensão de descobrir o testemunho e a autoridade apostólica acerca de Jesus. E nessa lição nós veremos como essas heresias, elas se revelam atualmente, né? Nós perceberemos aqui que os movimentos heréticos não são novidades. Não são novidades. Isso aqui já existiu desde o começo, né? Desde a antiguidade. E é por isso importa que a igreja desses dias, né, prossiga firme em seu compromisso de reafirmar a verdade de Cristo. Aí o textuário aqui, como já li para vocês, está em João capítulo 1, versículo 14. Me faz lembrar que Charles Swindoll, né, ele chama a atenção para o fato de que nos dias em que João escreveu esse evangelho, ao final do primeiro século, né, quando já florescia o gnosticismo, uma perigosa heresia que atacou o cristianismo. Muitas pessoas, elas tinham mais dificuldades de aceitar a humanidade de Cristo como a sua divindade. A influência do dualismo, né, de Platão, espírito bom, né, eles falam espírito bom, matéria má, é o que eles falam. Então permeava ali a religião e a filosofia. Os gregos, eles viam a morte como libertação da alma, o aspecto bom da humanidade, né? Da prisão do corpo, por exemplo, o aspecto mau. Os gregos também tinham intransponível dificuldades de entender como Deus, sendo santo, pudesse assumir um corpo material, já que a matéria era em si má, né? A fim de preservar a impecabilidade divina.
Os filósofos aqui inventaram aí vários mitos, né, para explicar como Cristo apareceu em forma humana sem ter o corpo material. O mais comum foi o docetismo, né, afirmando que o corpo de Cristo era apenas aparente, mas não real e tangível. Então a afirmação de João, né, de que o Verbo se fez carne, é, portanto, assaz contundente. É assim que eles acreditavam, né, que Deus não poderia estar no corpo, né, carnal. Eles negavam isso porque eles dizem que a carne, a matéria é má, e por isso Jesus não poderia estar ali no corpo material. Mas o que diz aqui em João é totalmente diferente, né? E prova que Cristo é sim, se fez carne e habitou entre nós, né? O Verbo se fez carne, quer dizer, a palavra, Jesus se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça e de verdade. Louvado seja Deus. Vamos para a verdade prática, que diz assim: a vinda do Filho de Deus em forma humana é um fato presenciado aí por muitas testemunhas, e por isso a negação da sua historicidade não se sustenta. Irmãos, deixa eu falar aqui para vocês. A vinda do Filho de Deus, ela em forma humana, né? A afirmação teológica, essa afirmação é fundamental para a ortodoxia cristã, pois reafirma a autoridade da encarnação, como descrita em João capítulo 1, versículo 14, que nós acabamos de ler aqui do textuário, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, o docetismo negava essa realidade ao afirmar que Jesus não tinha um corpo humano verdadeiro. No entanto, a Escritura claramente apresenta Cristo como plenamente humano e plenamente divino, né? Como em Filipenses, né, capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7, que fala de Cristo assumindo a forma de servo ao ser feito semelhante aos homens. Não tem como negar isto, né? Não tem como negar. Tem várias referências que mostram que Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Ouça isso no nome de Jesus. Há quem diga que ele era 50% homem e 50% Deus. Outros falam que era só Deus, que não vem em corpo material. É tudo heresias, né? Então, primeiro, é um fato presenciado por muitas testemunhas, né? Evidências bíblicas e históricas. Este ponto, querido, se refere ao testemunho histórico sobre a vida de Jesus, que é amplamente documentados nos evangelhos e em outras fontes. A Bíblia afirma que Jesus foi visto, ouvido e tocado por testemunhas, como relata em primeira Epístola de João, capítulo 1, versículo 1 e o versículo 2. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram. É o que diz lá em 1 João 1, versículo 1 e o versículo 2. Esse tipo de evidência, irmãos, é incompatível com a visão docética, né, que negava a realidade do corpo físico de Cristo. Nós vemos, né, quando Tomé fala que ele só acreditava se ele tocasse em Jesus, se tocasse nas feridas, e assim Jesus permitiu que ele tocasse nele, né? Segundo, por isso, a negação da historicidade, né, não se sustenta. Conclusão. Essa conclusão ela é bem fundamentada. O docetismo, ao negar a humanidade de Cristo, implica uma rejeição da historicidade do evento da encarnação. Contudo, a historicidade de Jesus é corroborada por fontes bíblicas e extra-bíblicas, como os escritos de Flávio José, por exemplo, né, o Tácito. Negar a humanidade histórica de Cristo, como faziam os docetistas, é contradizer evidências concretas. Além disso, a morte de Jesus na cruz, um evento físico e histórico, e a sua ressurreição também são centrais à fé cristã e tornam a ideia docética insustentável. Nós sabemos que Jesus ressuscitou, né? Os guardas receberam dinheiro, receberam ordens para ficar lá guardando o túmulo de Jesus, pensando eles que os discípulos à noite iriam tirar o corpo de Jesus de lá,
né, o terceiro dia, e ele fala que o segundo estado seria pior do que o primeiro, e assim foram aceitos e ficaram lá, mas a Bíblia é bem clara quando diz que Jesus ressuscitou e os guardas viram e caíram por terra. Ouça isso no nome de Jesus. Então eles se reuniram e foram lá e mentiram, falaram que eles adormeceram, enquanto os discípulos foram lá e tirou o corpo de Jesus do túmulo. Mas eles viram, né, claramente que Jesus ressuscitou e eles desmaiaram. Primeiro tópico: heresias que negam a corporeidade de Jesus. Glória a Deus. A leitura bíblica em classe desta lição está em 1 de João, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 3, e 1 de João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 3, e vai lá para 2 João, versículo 7, certo? Agradecido seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, vamos aqui para o primeiro tópico. O termo docetismo, né? O que é docetismo? Heresias que negam a corporeidade de Jesus. O que é docetismo? O termo vem do grego dokel, que significa ter aparência. O docetismo é a mais antiga heresia da história da igreja e consiste em negar que Jesus tivesse tido corpo físico humano. Então a sua humanidade era simplesmente uma aparência como um fantasma. Eles pensavam assim, né? O docetismo. Ouça isso no nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nos diz lá no livro de apoio, né? O primeiro movimento a negar que o Senhor Jesus veio em carne foi o gnosticismo. Então, esse foi o primeiro movimento que negou que Jesus veio em carne. Gnosticismo, né? Os gnósticos. Um sistema eclético filosófico religioso que surgiu no primeiro século da era cristã. O movimento ele buscava conciliar todas as religiões e decifrar-lhes o sentido por meio da gnose. Seu período áureo foi entre 135 e 160 depois de Cristo. Mas a evidência deles no seu estágio incipiente, né? Na época do apóstolo João, por exemplo, em seus últimos dias, o termo gnosticismo provém do grego gnosis, que significa conhecimento. Os membros desse movimento, irmãos, eles ensinavam a salvação por meio de um conhecimento místico e não pela fé em Jesus Cristo. Eles eram grupos muito diversificados, né, em suas doutrinas, pois diferiam de lugar para lugar e em seus períodos. Ouça isso no nome de Jesus. As 3 cartas de João, elas são consideradas por alguns estudiosos como pertencentes aos últimos trabalhos no Novo Testamento, datando aí possivelmente por volta do ano 90, de acordo com essas cartas, uma ideia nova e potencialmente perigosa estava circulando em algumas igrejas cristãs, a de que Jesus de Nazaré não era de fato um ser humano, né? Eles diziam assim, os gnósticos, né? Jesus apenas aparentava ser humano, na realidade ele era divino. A sua humanidade era um aspecto, né? Uma ilusão. O termo docetismo, derivado do verbo grego dokein, parecer, logo passou a ser usado em referência a esse ensino, né? Considera-se que a primeira pessoa a ser a palavra docetismo, né? A usar essa palavra docetismo nesse sentido foi Serapião. Serapião era bispo de Antioquia em 190 a 203, de acordo com Ireneu de Lyon. Ele escrevendo ali perto do final do século II, essas ideias elas estavam associadas a Cerinto, que viveu na cidade de Éfeso pela época em que as cartas de João estavam sendo escritas, né? Então, esse Ireneu de Leão, ele foi o principal expositor cristão que combateu o gnosticismo
em sua obra Adversus Haereses, contra as heresias. Ele foi discípulo de Policarpo e este do apóstolo João, que se tornou-se aí bispo de Leão, né? Em Gália atual, que é a atual França, em 177, por exemplo. Sendo o teólogo que mais se destacou dentre os demais pais da igreja do século II, Irineu conta que o apóstolo João, né, nas termas aí notou a presença de Cerinto e principiou para a saída, pois no seu interior se encontrava o inimigo da verdade. E esse relato, por exemplo, é confirmado mais tarde pelo historiador Eusébio, né? Eusébio de Cesareia, Histórias Eclesiásticas. Então, Irineu, amados, relata ainda que um dia Marcião, o herege que compartilhava pensamentos similares a Cerinto, se aproximou do Policarpo e o saudou, dizendo: prazer em conhecê-lo. E a resposta de Policarpo foi: eu te conheço como primogênito de Satã. Vejam só. Então, assim como o gnosticismo, o docetismo também é bem diversificado. Né? Compreender as suas origens doutrinárias não é uma missão tão fácil. Alguns argumentaram que o pensamento docético ele tenha surgido como consequência da influência filosóficas gregas, em particular da dificuldade e de se entender como Deus poderia coexistir ao lado da matéria. Outros sugeriram que o docetismo era consequência de influências judaicas, ou que o pensamento refletia a influência crescente de certas formas do gnosticismo incipiente, né, no interior do cristianismo primitivo. O gnosticismo, irmãos, e o docetismo são movimentos distintos, mas interrelacionados, que compartilham certas crenças, especialmente no que diz respeito à natureza de Jesus Cristo. Então, eles têm o mesmo linha de raciocínio, de pensamento a respeito da natureza de Jesus Cristo. Embora o docetismo não seja uma ramificação direta do gnosticismo, ele compartilha com este a visão negativa sobre a matéria e o corpo físico. Então, muitos grupos gnósticos incorporam ideias docéticas em suas crenças, né, argumentando que, devido à natureza corrupta da matéria, Cristo não poderia ter um corpo físico real. Portanto, o docetismo ele pode ser visto como uma expressão específica dentro do espectro mais amplo do pensamento gnóstico. Vamos destacar aqui de forma mais enfática o pensamento docetismo. Aí nós vamos aqui ver no segundo subtópico do tópico 1, né, o que os docetas ensinavam sobre Jesus. Glória a Deus. Engrandecido é o nome do Senhor. Vejam só, é possível identificar dois tipos de docetismo, os quais, vejam só, os seguidores dessa heresia, irmãos, ensinavam muitas coisas fora das Escrituras contra a palavra de Deus. É possível, né, identificar dois tipos de docetismo, os quais são claramente relacionados, mas não idênticos. O primeiro diz respeito à encarnação de Cristo. De fato, Jesus não poderia ser propriamente humano, pois não havia nenhum meio pelo qual o divino e o humano pudessem coexistir em um único ser. Isso é o que eles pensam, né? Eles pensam assim. Então, Cristo teria de ser, então, de natureza totalmente espiritual. E o segundo diz respeito ao seu sofrimento na cruz. Eles falam, mesmo entre aqueles que eventualmente admitam,
né, a possibilidade de Jesus ter um corpo humano, muitos docetistas, eles insistiam que ele não poderia ser sofrido ou morrido realmente. Eles argumentavam que o sofrimento de Cristo na cruz foi apenas uma ilusão ou uma representação simbólica. Essa visão anula o significado do sacrifício expiatório de Cristo, no qual sua morte real é essencial para a redenção dos pecados. É isso que os docetistas pensam, né? Terceiro subtópico. O que os principais docetas diziam sobre Jesus? Vamos lá. O que eles diziam? Três dos principais heresiarcas negavam que Jesus Cristo tivesse vindo em carne. Foram esses três. Eles negavam que Cristo tivesse vindo em carne. Vamos ver aqui. Primeiro, Cerinto, ele negava o nascimento virginal de Jesus Cristo, né, e ensinava o docetismo. Ele foi contemporâneo do apóstolo João em Éfeso. E segundo, Ceturino, o principal representante do gnosticismo sírio, ensinava que Jesus Cristo não nasceu, não teve forma e nem corpo, foi simplesmente visto de forma humana em mera aparência. Isso é o que pensava Saturino. E Marcião é outro heresiarca também que negava ser Cristo verdadeiramente humano, mas quanto ao seu corpo não se sabe se, na opinião dele, era apenas uma aparência ou de substância etérea. Na comunhão desses hereges, temos a Bíblia, os credos históricos, né, e a nossa declaração de fé das Assembleias de Deus. Por exemplo, o credo de Niceia, que diz assim: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus, gerado unigênito ao Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito, substancial, que é o homóusios, ao Pai por quem foram feitas todas as coisas que estão no céu ou na terra, o qual por nós homens e para nossa salvação desceu, se encarnou e se fez homem, padeceu e ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu. Esse é o nosso credo que nós cremos, que foi isso que aconteceu. Ele se fez carne, sofreu, padeceu, mas ressuscitou. Aí tem o credo niceno, constantinopolitano, que fala: cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e todas as coisas visíveis e invisíveis, e em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai, antes de todos os séculos, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não feito consubstancial ao Pai, por quem foram feitas todas as coisas, o qual por nós homens e para a nossa salvação desceu dos céus, se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem, também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos e padeceu e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está assentado à direita do Pai. Também cremos assim. Declaração de Calcedônia. Fala: fiéis aos santos, pais, todos nós, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade e perfeito quanto à humanidade, verdadeiramente Deus, verdadeiramente homem, constando de alma racional, e de corpo consubstancial com o Pai, segundo a divindade e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em tudo semelhante a nós, executando o pecado, execuando o pecado gerado segundo a divindade pelo Pai antes de todos os séculos. E nestes últimos dias,
segundo a humanidade, por nós e para a nossa salvação, nascido da Virgem Maria. Aqui, que eu achei interessante aqui, que ele fala que ele foi gerado segundo a divindade e não criado, tá? Não foi criado, ele foi gerado. Então ele já existia desde a fundação do mundo, dos séculos, né? Que o próprio Deus falou, façamos o homem. Então ali ele já estava também. Então ele foi gerado, não criado, né? Tem pessoas que falam que ele foi criado e por isso ele é uma criatura comum. Não é, certo? Quem pensa assim está totalmente errado. Aí temos aqui o Credo dos Apóstolos, né? Também conhecido como Credo Apostólico ou Simbólico dos Apóstolos. Essa confissão cristã ela teve início nos primeiros tempos da Igreja, mas só alcançou sua forma final por volta do século VI, né? Sexto século, né? Que nós cremos assim, creio em Jesus Cristo, seu unigênito Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia. Aí temos aqui a declaração de fé das Assembleias de Deus. As Escrituras Sagradas apresentam diversas características humanas em Jesus. O relato de sua infância enfoca o seu desenvolvimento físico, intelectual e espiritual. E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com Deus e os homens. O menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas capítulo 2, versículo 40 e o versículo 51 e 2. O profeta Isaías anunciou de antemão sobre Emanuel, né? Manteiga e mel comerá até que ele saiba rejeitar o mal e escolher o bem. Isaías 7, versículo 15. Então ele tornou-se homem para suprir a necessidade de salvação da humanidade. O termo Emanuel, querido, que o próprio escritor sagrado traduz por Deus conosco, como está lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, ele mostra que Deus assumiu a forma humana e veio habitar entre os homens, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade, conforme o nosso textuário, João 1 e 14. A Bíblia ensina tanto a divindade como a humanidade de Cristo. E todo o espírito que confessa que Jesus não veio em carne não é de Deus. Né? 1 João 4 e 3. A humanidade de Cristo está unida à sua divindade, pois ele possui duas naturezas. E essa união mantém intactas as propriedades de cada natureza, o que está claramente expresso no seu nome, que é Emanuel, né? E a encarnação do Senhor Jesus fez-se necessária para satisfazer a justiça de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, né? Que foi Adão. Assim, tinha de ser vencido por um homem também, Jesus. Em sua natureza humana, Jesus participou de nossa fraqueza física e emocional, mas não de nossa fraqueza moral e espiritual. Glória a Deus. Segundo tópico, a afirmação apostólica da corporeidade de Jesus. O que era desde o princípio? O que era desde o princípio? Os evangelhos de João, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, denominados evangelhos sinóticos, né? Apresentam Jesus ressaltando seus aspectos humanos, ao passo que João reforça o aspecto divino. Tá? Então, esses evangelhos aqui, Marcos, Mateus e Lucas, ele é denominado evangelho sinótico. Então, eles expressam, né, apresentaram aí Jesus ressaltando seus aspectos humanos. E João, né, ele reforça aqui o aspecto divino. Então, os três evangelhos expõem Jesus exteriormente, enquanto João o revela interiormente. João não começa com a genealogia de Jesus como Mateus e Lucas, isso porque seu propósito é apresentar Jesus como Deus, né? E como tal, ele não tem árvore genealógica, tá? Então, como Deus,
Jesus como Deus não tem árvore genealógica. Já Mateus e Lucas, eles apresentam Jesus como homem, e como homem ele teve árvore genealógica, né? Nós sabemos que veio de Maria, né? Maria, José e tal, conhecemos seus irmãos, tudo mais. Então, como homem ele teve árvore genealógica, mas como Deus ele não teve árvore genealógica, porque ele é o próprio Deus, né? Então, Deus não veio de ninguém, Deus é Deus, existe. Então, vamos aqui analisar 2 versículos que estão no capítulo 1 do Evangelho de João. Vamos lá. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. João 1:1. No princípio era o verbo, ele mesmo não teve um começo. Veja só, no princípio era o verbo, ele mesmo não teve começo. Não existiu, mas existiu desde a eternidade, para além de onde a mente humana pode ir. O Senhor Jesus estava lá. Ele nunca foi criado, ele não teve princípio. Faz lembrar que o John Charles, né? John Charles Healy, diz que não está escrito. No princípio o verbo foi, não. Né? No princípio o verbo foi feito, não. Mas no princípio era o verbo. Veja só que esse John Charles, ele tem razão em dizer que no princípio, ele não fala que no princípio o verbo foi feito, não. Mas no princípio era o verbo, tá? Ele já era. O verbo estava com Deus, amados. Ele tinha uma personalidade separada e distinta. Ele não era simplesmente uma ideia, um pensamento ou algum tipo de exemplo vago, não. Mas uma pessoa real que viveu com Deus. Então, a expressão grega, proston, theon, traz a ideia de face a face com Deus. Deus Pai e o Verbo. Embora sejam 2 pessoas, estão unidas por inefável união. Outro ponto, o Verbo era Deus. Ele não apenas estava com Deus, mas ele mesmo era Deus. Ele não é meramente um anjo criado ou um ser inferior a Deus, não. O Pai investido de poder da parte do Pai para redimir os pecadores. Não é menos que o Deus perfeito é igual ao Pai, no qual concerne a sua divindade. Ele é Deus e tem a mesma natureza que o Pai, existindo antes da fundação do mundo. Numa só sentença, o primeiro versículo do Evangelho de João aqui, ele declara a eternidade, a personalidade e a deidade de Cristo. Então vamos agora analisar o segundo texto. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como do unigênito Pai, né? João 1:14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O William Hendrickson diz corretamente que a expressão se fez tem aqui um sentido muito especial. Não é um ser, não é um se fez ou se tornou, não. No sentido de ter cessado de ser o que era antes, não. O Verbo se fez carne, mas permaneceu sendo o Verbo de Deus, né? João 1, versículo 1 e 18. O Verbo realmente se fez carne? Essa é uma pergunta. O Verbo realmente se fez carne? Então, ele é alguém sensível às aflições do seu corpo, né? Pois ele mesmo experimentou sofrimento ao ser tentado. Ele é todo poderoso, pois é Deus. Assim mesmo, identifica-se conosco, pois é homem, né? Então, para que nós pudéssemos nos identificar com ele, ele se fez homem para se identificar conosco. O Verbo realmente se fez carne? Continua a pergunta. Então, ele pode ser um exemplo perfeito para a nossa vida diária. Se tivesse andado entre nós como anjo ou espírito, jamais poderíamos imitá-lo. Mas por ter vivido entre nós como homem, sabemos que o verdadeiro padrão de santidade é andar assim como ele andou. Porque é difícil, ninguém vai conseguir imitar um espírito ou imitar um anjo, mas um homem que andou, um Deus que andou como homem, a esse sim nós podemos imitar. Por isso que Paulo fala, ser meus imitadores assim como eu sou de Cristo. Então,
andar como ele andou, né? 1 João 2,6. Ele é o modelo perfeito, porque é Deus, mas também é o modelo que corresponde perfeitamente às nossas necessidades, porque é homem. Por último, o verbo realmente se fez carne? A pergunta persiste. Então, procuremos ver em nosso corpo mortal uma dignidade real e verdadeira. E não corrompamos pelo pecado. Fraco e vil como pode parecer, é um corpo que o eterno Filho de Deus não se envergonhou de assumir e levar para o céu. Esse simples fato, amados, é uma garantia de que ele ressuscitará nossos corpos no dia final e os glorificará junto com o seu próprio corpo. Esta é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Engrandecido ao nome do Senhor, por isto, né? Glória a Deus. Vamos para o segundo subtópico aqui, desse tópico 2, a reafirmação apostólica. Glória a Deus. O apóstolo, ele reitera o que afirma na introdução do seu evangelho, né? O que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplados e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. Irmãos, nos versículos iniciais que abrem a carta 1, ali no capítulo 1, versículo 1 ao 4, o apóstolo João nos apresenta de forma resumida um dos motivos que o levaram ali a escrever, dar seu testemunho como apóstolo acerca da humanidade e da divindade de Cristo, para que seus leitores, né, permaneçam na unidade da doutrina apostólica. Desde a abertura da carta, João deixa entrever que tem em vista confrontar as doutrinas errôneas sobre a pessoa de Cristo, ensinadas ali pelos falsos mestres nas igrejas da Ásia. O que era desde o princípio. A frase "o que era desde o princípio", irmão, se refere aqui, portanto, à pré-existência, que é a eternidade, né? A divindade de Jesus Cristo, ou seja, Jesus Cristo não foi criado por Deus Pai em algum tempo antes da criação, não. Ele já existia. O Filho Eterno era antes de sua manifestação histórica. A pregação do Evangelho veio depois, né? Contado John Stott, né? Com isso, João não afirmava que Jesus já existia antes de sua encarnação, com um corpo físico, não. João afirma, sim, que o Jesus, homem, que nasceu, viveu entre nós e morreu, já existia antes de nós, pois é Deus Filho, certo? E como eu citei aqui, que como Deus falou, façamos o homem, então nós vemos que ali ele falou no plural, então Jesus já estava com ele desde a criação, desde antes da criação. O que vimos, o que ouvimos, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. O Cristo pré-existente se manifestou. João e os demais apóstolos são testemunhas oculares. João empregava palavras vívidas, né, para defender que Jesus era um homem real e um corpo físico, em um corpo físico. Então, o seu testemunho é claro, ele e os demais apóstolos tiveram, ouça isso no nome de Jesus. Contato físico com Cristo, além de vê-lo e ouvi-lo, né, como nós já citamos aqui, João 1,14, isto somente seria possível se Jesus fosse uma pessoa real, certo? Ver, né, sentir, ouvir, só Jesus sendo uma pessoa real e não uma aparência de pessoa como um fantasma, como diz aí, né? Lucas capítulo 24 e versículo 39. E agora eu quero ir com vocês lá para o terceiro subtópico deste tópico 2, que nós já estamos demorando nesse tópico, né, nesse tópico aqui, mas espero que seja breve aqui o terceiro, né? O terceiro subtópico, uma crença herética. Vamos lá. Irmãos, João, ele viveu seus últimos dias na cidade de Éfeso, que era a cidade de Cerinto, o Doceta. Você vê só onde João estava vivendo, né? Seus últimos dias ali na cidade de Éfeso, era onde estava Cerinto.
o doceta, mas João não se misturou, né, as suas doutrinas, seus ensinamentos, e não descreu de Jesus. João andou com Jesus, como que ele ia descrer, não é verdade? Então, ele viveu ali com esse doceta. Os escritos do apóstolos, eles foram o Evangelho, as três epístolas e o livro de Apocalipse, né, produzido na última década do primeiro século. Nessa época, o docetismo já se difundia entre os cristãos. Por isso, o apóstolo, né, esclarece de maneira direta que todo aquele que nega que Jesus veio em carne não é de Deus. Por isso que João, né, já escreve isso aí. Por quê? Porque ele estava ali, né, combatendo o docetismo ali, né, perante o Cerinto. Então, todo aquele que nega que Jesus Cristo veio em carne, este não é de Deus, conforme diz 1 João 4 e 3. Vamos ver o que é que diz, né? O texto bíblico de 1 João 4, 1 ao 3, diz assim, vejam só. Amados, não deem crédito a qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Nisto vocês reconhecem o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa isso a respeito de Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este espírito é do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram dizer que viria o que agora já está no mundo. Ele estava falando isso aí justamente de Cerinto, ou seja, do nome de Jesus, e seus seguidores, né, seus profetas mentirosos. Irmãos, em vez de uma atitude de credulidade simplista, os crentes deveriam ter uma atitude crítica para com as manifestações alegadamente provenientes de Deus. Provar significa a semelhança do metalúrgico, que testa a integridade do metal, por exemplo, né, por meio do fogo. Testar a mensagem com a verdade apostólica para saber qual o espírito que está por detrás dela. João ele afirma que os espíritos malignos se expressam por meio dos falsos profetas e os falsos mestres. Após alertar seus leitores, irmãos, sobre a atividade dos espíritos malignos por meio dos falsos profetas, João lhes dá o critério pelo qual poderão ver a diferença. Ou seja, pode-se reconhecer a origem do ensino do pregador pelo conteúdo de sua mensagem, né? Por exemplo, temos diante de nós, mais uma vez, nessa carta, o texto doutrinário: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então, a confissão da encarnação era um teste crucial, pois mestres gnósticos tanto ensinavam que o verbo divino não podia se tornar humano, negando assim que Jesus de Nazaré era o Cristo de Deus, quanto negavam que Jesus tivesse um corpo real. Então, eles negavam que Jesus Cristo veio em carne. Então, para João, isso era a prova de que não eram guiados pelo Espírito Santo, ou seja, no nome de Jesus. Terceiro tópico, nós vamos agora que fala sobre como essas heresias se revelam hoje. Vamos lá, nós temos aqui 3 subtópicos, nós queremos correr aqui para dar tempo de concluir esta lição. Quanto ao nascimento virginal de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá, queridos. Vamos lá para nós não perdermos tempos aqui. Vamos lá. Veja só. Há movimentos que negam o nascimento virginal de Jesus, como os mormons, por exemplo, e a Igreja da Unificação, e ensinam que ele não foi gerado pelo Espírito Santo. Negar a concepção e o nascimento virginal de Jesus é uma das marcas desses movimentos, certo? Dos mormons e desses movimentos aí da unificação, da Igreja da Unificação. Olha, o Jesus dos mormons é diferente do Jesus descrito na Bíblia. Além de negarem o nascimento virginal, eles possuem diversas outras doutrinas igualmente nocivas, muito nocivas. Um evangelho e um Jesus diferente. O Novo Testamento, né,
adverte contra outro evangelho, né, e outro Jesus, conforme Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 8 e 9, e 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 4. Exatamente o que o mormonismo apresenta. Os mormons, eles afirmam que o seu evangelho foi revelado por anjos, mas o seu conteúdo contradiz a doutrina apostólica registrada na Bíblia. Outro, concepção de Jesus. Brigham Young ensinou que Jesus foi concebido através de uma relação física entre Deus Pai e Maria. Veja só que absurdo, né? Rejeitando aí a obra do Espírito Santo. Todavia, a Bíblia afirma que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo. Lembra aqui algumas referências a Mateus, Lucas, Mateus 1, versículo 18 ao 20, e Lucas 1, versículo 34 e 35, de forma sobrenatural e virginal, em total oposição à versão dos mormons, né? Eles falam que Jesus foi, né, concebido por Deus Pai, né, tendo relação aí com Maria. Jesus, amado, eles falam que Jesus é casado e polígamo. São líderes dos mormons, como Orson Pratt, alegam que Jesus foi casado e teve várias esposas, supostamente seguindo o exemplo de poligamia de sua época. Porém, a Bíblia não menciona casamento ou filhos de Jesus. A presença de Jesus em um casamento em Caná, como diz lá em João 2:2, não implica que ele fosse o noivo, pois ele e os discípulos foram convidados, né? Então, o plano divino é monogâmico. Gênesis, capítulo 2, versículo 22. E o cristianismo rejeita a poligamia como prática legítima. Ouça isso no nome de Jesus, irmãos. Olha que também fala Joseph Smith, né? E ele fala que Jesus e Satanás como irmãos. Fala esse camarada aqui, Joseph Smith. Ensinou que Jesus e Satanás são irmãos, irmão. Olha que absurdo. Irmãos espirituais, sugerindo que ambos foram criados por Deus e que Satanás foi expulso por rejeitar o plano divino. No entanto, a Bíblia diz que Jesus é o Criador de todas as coisas, incluindo os anjos e o mundo espiritual, conforme diz lá em João, capítulo 1, versículo 3, Colossenses, capítulo 1, versículo 16 e versículo 17. Não há base bíblica para comparar Jesus a Satanás. Jesus é Deus, né, singular em sua divindade, e não há semelhança ou equivalência entre ele e Satanás, de maneira nenhuma. Ouça isso no nome de Jesus. O próprio Jesus, ele falou para os seus discípulos, quando os discípulos estavam alegrando-se, quando voltaram da missão, cada um falando do que tinha acontecido, que todos se alegrando, porque os espíritos, em nome de Jesus, estavam se submetendo a eles. E Jesus falou assim: olha, não se alegre por isso, eu vi Satanás cair do céu como raio, como anjo. Ouça isso no nome de Jesus, mas alegrai porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então Jesus não tem nada a ver com Satanás. Satanás foi derrubado e Jesus viu isto, né, claramente, né, conforme você pode ver isso lá nos evangelhos, tá? Então não há nada, nenhuma semelhança aí entre Jesus e Satanás. Você pode ver isso lá em Efésios também, capítulo 1, versículo 21, Colossenses 2, versículo 9. Ouça isso no nome de Jesus. O Jesus do mormonismo é uma figura incompatível com o Jesus bíblico. Suas doutrinas são incompatíveis com a fé cristã, resultando em um evangelho distorcido que deve ser rejeitado conforme as Escrituras, né? Por isso que Paulo falou, se você vê alguém pregando um outro evangelho, rejeite, que seja anátema, né? Segundo subtópico, quanto à morte e à ressurreição. Glória a Deus. Quanto à morte e à ressurreição. Vamos pular de ler esse tópico aqui, vamos direto ao comentário. Irmãos, aqui, antes de apresentar a teologia islâmica sobre esse assunto, vale destacar que existem muitas teorias, né, contrárias ao que a Bíblia ensina quanto à ressurreição de Jesus. A explicação natural, vamos ver aqui. A teologia do mito, muitos discutem se a ressurreição de Jesus foi um evento real e histórico ou apenas um mito que segue o padrão de vários deuses de fertilidade que morrem e ressuscitam.
de antigas religiões pagãs, por exemplo, Osíris, né? Adonis, Ísis. Na realidade, muitos professores universitários, autores liberais e céticos da internet, né, afirmaram que a interpretação da Bíblia sobre a morte e ressurreição de Cristo derivou de religiões pagãs ocultas. Isso é um absurdo, né? A pessoa pensar assim. Ouça isso no nome de Jesus. A teoria do sepulcro errado. Vamos ver. Esse aqui também, que você vai ouvir agora também, é um absurdo, né? Sem tamanho. A gente vê várias referências bíblicas que provam que Jesus ressuscitou, o anjo apareceu para as mulheres, falou que ele não estava lá, ressuscitou, e veja aqui o que é que eles falam sobre o sepulcro errado. Essa teoria, amado, pressupõe que quando as mulheres retornaram na manhã do domingo para honrar a Cristo, foram ao sepulcro errado. Então, o professor Christopher Lake, um dos iniciadores aí dessa teoria, afirma que as mulheres não sabiam onde Jesus havia sido sepultado e, por equívoco, foram ao sepulcro errado. Vejam só, que coisa absurda, né? Como resultado de chegar a um sepulcro vazio, ficaram convencidas de que Jesus havia ressuscitado, né? Então, eles vêm com essa história, com essa teoria, falando que as mulheres chegaram no sepulcro errado. Mas, para vergonha desses, né, que pensam assim, que elas chegaram no sepulcro errado, a gente vê que o anjo aparece a ela e fala que ele não está mais lá, mas ressuscitou. Glória a Deus por isso. Aleluia. E a teoria da lenda. Alguns afirmam que os relatos da ressurreição são lendas, que surgiram anos depois da época de Cristo. Na realidade, isso seria impossível. Os relatos da ressurreição circularam e foram escritos pelas testemunhas oculares originais. Paulo narrou que em meados dos anos 50 depois de Cristo havia quase 500 testemunhas oculares ainda vivas. E como vimos aqui, isso já era conhecido no período entre 3 e 8 anos após a época de Cristo. E temos também a teoria da ressurreição espiritual. Essa teoria ela afirma que o corpo de Cristo deteriorou no sepulcro e que a sua verdadeira ressurreição foi espiritual. Olha só. Que coisa, né? Ele andou ainda 40 dias com os discípulos, meus amados. 40 dias ainda andou com os discípulos, comeu na beira do mar, apareceu para todos os discípulos, Tomé, né, que ainda tocou nele. Então, os adeptos das testemunhas, né, de Jeová, por exemplo, adotam uma forma dessa teoria. Em vez de crer que o corpo de Jesus deteriorou no sepulcro, no entanto, eles creem que Deus destruiu o corpo no sepulcro e que Jesus ressuscitou em um corpo não material. Essas duas teorias de ressurreição espiritual têm problemas intransponíveis. Você lembra aquele versículo que o salmista fala que não deixou que o meu corpo ficasse no Hades, ficasse na sepultura e tal? Então, ele não deteriorou, ele ressuscitou em nome de Jesus. E temos também a teoria da alucinação. Tem, mas tem muito, se vocês olham, ele não sabe de metade do que esse pessoal inventam, né? Inventaram até a teoria da alucinação, que é uma das teorias mais difundidas aí para contradizer a ressurreição de Cristo. É a de as testemunhas apenas pensarem que tinham visto o Jesus ressuscitado. De acordo com essa teoria, elas estariam tendo alucinações. Que absurdo, rapaz. Vamos ler a Bíblia, gente. Vamos ler a Bíblia para nós não cairmos nessas armadilhas de Satanás. Temos a teoria também muçulmana, né, da substituição. O Alcorão afirma que Jesus não foi crucificado na cruz, em vez de permitir que Jesus, que era um dos servos de Alá, eles falam, né, em vez de permitir que ele fosse crucificado na cruz, fosse crucificado, Alá teve respeito pelo seu profeta e o salvou, crucificando em seu lugar um espectador que foi transformado em uma pessoa parecida com Jesus. Isso é conhecido como a teoria da substituição, Surah, né? Você vai ler lá nesse livro de Surah,
457. Tipicamente, Judas Iscariotes, ou Simão, o Cirineu, é considerado o substituto de Jesus. Olha, nós sabemos pela história que Judas, ele pegou, lançou as 30 moedas e saiu para se enforcar, e a Bíblia diz que ele, se estourou lá, caiu lá do penhadeiro lá e morreu, né? Então, eles falam assim, que foi substituído aí por Simão Cirineu, ou mesmo o Judas Iscariote, ou sair no nome de Jesus, que foi o substituto de Jesus. Em vez de ser crucificado, Jesus subiu aos céus, onde permanece vivo até o seu retorno à terra, antes do fim dos tempos, eles falam. A teoria muçulmana da substituição tem sérios problemas históricos, ou sair no nome de Jesus. Em primeiro lugar, o Antigo Testamento predisse a morte do Messias. Veja lá em Isaías 53, versículos 5 a 10, Salmo capítulo 22, versículo 16, e Daniel capítulo 9, versículo 26, Zacarias 12 e 10. E ao morrer, Jesus cumpriu essas profecias, como nós podemos ver lá em Mateus. Eu estou falando aqui essas referências, você vê que todos esses versículos aqui contradizem o que as teorias desse pessoal herege, mentirosos. Mateus 4,14, Mateus 5, 17, 18, Mateus 8, 17, João 4, 25, 26, João 5, versículo 39. Tem algumas referências só que eu quero apresentar aqui para você, não vou falar todas, mas temos muitas referências falando sobre a ressurreição, sobre o Senhor Jesus Cristo. Segundo lugar, Jesus predisse a sua própria morte, muitas vezes durante todo o seu ministério, Ele falou isso para os seus discípulos. João 2, 19 ao 21, Mateus 12, 40, Marcos 8, 31. Ele nunca predisse que outra pessoa assumiria seu lugar, não. Todas as predições da ressurreição de Jesus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, estão baseadas no fato de que ele morreria pessoalmente. Nós podemos ver isso aí lá em Salmos 16, versículo 10, Isaías 26, versículo 19, Daniel 12, versículo 2, Mateus 12 e o versículo 40. Terceiro subtópico, confirmação histórica. Confirmação histórica. Glória a Deus. Vamos pular também a leitura deste tópico e vamos direto comentar aqui sobre ele, confirmação histórica. Irmãos, a ressurreição de Jesus foi o evento mais importante da história da humanidade. A ressurreição de Cristo é uma doutrina fundamental para a fé cristã. Sem a ressurreição de Jesus não há evangelho, não há cristianismo, não há igreja, não há salvação e não há esperança de vida eterna, Conforme nos diz ali o F.F. Bruce, alguns escritores eles podem brincar com a ideia fantasiosa de um mito de Cristo, mas não podem fazê-lo com base nos dados históricos. A historicidade aí de Cristo é tão certa para um historiador, desprovido de preconceitos, como é a história de Júlio César. Otto Betts conclui que nenhum pesquisador seria sério se aventurou a postular a não historicidade de Jesus. Portanto, nós temos aí provas internas e externas a respeito da morte e ressurreição de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, é uma coisa muito séria, E nós precisamos realmente estar por dentro, conhecer bastante as Escrituras para nós não cairmos nessas armadilhas, dessas heresias, desses hereges. E concluindo aqui, conclusão, as expressões, o verbo se fez carne, Jesus Cristo veio em carne, significam uma resposta aos docetas. Os evangelhos revelam vários atributos característicos do Jesus ser humano. Ele foi revestido do corpo físico porque o pecado entrou no mundo por um homem e pela justiça Deus tinha de ser vencido, e pela justiça de Deus tinha de ser vencido por um ser humano. Jesus se encarnou, fez-se homem, sujeitou ao pecado, embora nunca houvesse pecado, e venceu o pecado como homem. Glória a Deus. Irmãos, a marca inequívoca das falsas religiões é se escandalizar com as verdades acerca de Jesus.
Vigiemos para que não sejamos enganados, irmãos, por falsos mestres e levados por outro evangelho para longe daquele que nos chamou para a sua infinita graça. Que Deus abençoe, amados, a vida de cada um de vocês. E até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Nós estaremos aqui de volta, trazendo mais uma lição. Vai ser a lição 4, que vai ser sobre o Deus é triuno, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe. Eu agradeço a todos vocês que puderam ficar até o final desta aula. E que Deus assim nos dê a oportunidade de nós estarmos aqui na próxima lição, trazendo mais uma aula para nosso aprendizado, em nome de Jesus Cristo. Amém.